Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos o trecho do Evangelho, da liturgia, que está ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 44 ao versículo 50. É importante a gente ter presente que o Evangelho de São João, ele está estruturado, né, em duas grandes partes. A primeira parte é introduzida pelo primeiro capítulo, que é o prólogo, a primeira parte, né, na verdade, do primeiro capítulo do Evangelho de João, que é o prólogo, essa grande palavra, né, de introdução, onde estão presentes os principais temas que, ao longo do Evangelho, São João vai retomar. Eu estou dizendo isso, recordando essa introdução, que é o prólogo, porque daqui a pouco eu vou mostrar nesse texto como São João, já no prólogo, né, já tinha anunciado esses temas importantes que Jesus vai retomando ao longo do seu ensinamento e da sua prática, como nos é apresentado no Evangelho. Então, a primeira parte do Evangelho de São João, com essa introdução, que é o prólogo do primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 18, e depois começa a primeira parte, não é? Que seria do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, né? Que é o texto que nós estamos lendo hoje. Então, concluindo a primeira parte do Evangelho de São João, no capítulo 12. E qual é a característica dessa primeira parte do Evangelho de São João? A característica fundamental é o que ele vai apresentando em torno de 7 sinais que Jesus realiza. Por isso que geralmente os estudiosos do Evangelho de São João chamam a primeira parte do Evangelho, esses 12 primeiros capítulos, de livro dos sinais. Então, aí nós encontramos 7 sinais. Nós tivemos a oportunidade, né, nesses últimos dias, de ver o sinal da multiplicação dos pães, que está no centro do livro dos sinais. Isso é fundamental, né, para poder compreender todos os outros sinais. E a segunda parte do Evangelho de São João, que vai do capítulo 13 ao capítulo 20, é a realização de tudo aquilo que os sinais apresentaram. Que, em resumo, qual era a finalidade do sinal? Nós vemos no primeiro sinal das bodas de Caná, no capítulo 2, quando se diz no versículo 11 que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, é a manifestação da glória de Jesus para provocar a fé. E aí também um tema que está presente no Evangelho de hoje. Então, a fé como adesão, como reconhecimento da revelação de quem é Jesus e tendo como objetivo, quem crê tem a vida eterna. Então, a segunda parte do Evangelho de São João, capítulo 13 até o capítulo 20, é chamado o livro da glória. Claro que alguns até subdividem, né, esse bloco, do capítulo 13 ao capítulo 20, mas vamos considerar assim, do ponto de vista didático, é mais fácil até de gravar. Primeira parte do Evangelho, livro dos sinais, 7 sinais. Segunda parte do Evangelho, livro da glória. O que o sinal apontava, agora se manifesta. E o capítulo 21, que é considerado um apêndice, né, vamos chamar assim uma espécie de conclusão, de acréscimo, onde se fala, né, da missão. Até nós tivemos a oportunidade de, na oitava da Páscoa, também ouvir a leitura desse capítulo 21 do Evangelho de São João. Pois bem, então, essa é a visão geral, né, muito superficial, né, porque não seria o caso aqui, mas muito, muito rápida para a gente poder compreender o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Então, porque amanhã vamos começar com a segunda parte, né, que é o livro da glória. Por isso que é interessante a gente lembrar essa estrutura
do Evangelho de São João, a primeira parte dos sinais e a segunda parte do livro da glória, a partir do capítulo 13. Então, o que é que Jesus diz, retomando, né, quase como uma síntese de toda a primeira parte do Evangelho de São João, esses 12 capítulos. Os temas fundamentais, como nós já dissemos, já foram introduzidos, apresentados no prólogo. Então, o primeiro tema é a fé como reconhecimento de que Jesus é o enviado de Deus, e que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é Deus. Então, se a gente voltasse para a primeira página do Evangelho de São João, o prólogo, nós já vamos encontrar que São João diz justamente isso, né? Que veio como luz que ilumina todo homem que está neste mundo. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de filhos de Deus se tornarem. Então, vejam que essa primeira afirmação de Jesus, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Então, é crer em Deus e no seu projeto. E o projeto de Deus é que aquele que acredita no seu Filho, também filho de Deus se torne. Aqui no versículo 45, Jesus diz uma coisa que, mais adiante, quando nós estivermos ali no contexto da última ceia, ele vai repetir. Então Jesus diz, quem me vê, vê aquele que me enviou. Então quem me vê, vê o Pai. Mas como é que nós podemos ver Deus, né? Se Deus é Espírito, o Verbo encarnou-se. O invisível tornou-se visível. Ele é a imagem, como diz São Paulo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Mas o Pai é possível ver? Mas Jesus diz que sim. No contexto da última ceia, no capítulo 14, Filipe, um dos discípulos, diz justamente isso. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Olha que pedido tão ousado, né? Mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus diz justamente esta frase. Quem me viu, viu o Pai. Então, o que é que nós podemos dizer, né, que nós vemos em Jesus? Né? Nós vemos em Jesus a manifestação daquilo que é, nós poderíamos dizer, a essência de Deus. E o que é a essência de Deus? É o amor. Então, o mais importante, né, nós poderíamos dizer, para nós seres humanos, o mais importante que nós devemos ver de Deus, não é a sua figura, não é o seu aspecto, né? Como é Deus, se é assim, se é assim. Não é o mais importante, né? O mais importante é ver o amor de Deus. E isso Jesus manifestou sem sombra de dúvidas. Isso é toda a vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, por isso que ele fala aqui, as minhas palavras é que vão julgar. Então, todo o ensinamento de Jesus, toda a vida de Jesus, podemos assim dizer, foi manifestação daquilo que Deus é na sua essência. Na sua essência, vamos dizer, para o nosso bem. Claro que Deus tem muitos outros atributos que nós não conhecemos, que não temos a capacidade de alcançar, mas aquilo que é para a nossa salvação, para o nosso bem, ele se deixou mostrar. Ele revelou no seu Filho, que tem como ponto mais alto a sua cruz. Nós lembrávamos outro dia, refletindo sobre o discurso de Jesus sobre o bom pastor, que ele dizia que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, e assim por diante, né? Então são várias palavras de Jesus que insistem nesta verdade, isto é, ele revela aquilo que é o fundamental de Deus para o nosso bem. Então é a manifestação de Deus para o nosso bem. E um outro tema que também se retoma, porque já no capítulo 8 Jesus tinha dito que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No prólogo, como nós acabamos de lembrar, ele também disse isso, que
São João diz isso, né? Que ele era a luz do mundo, nele estava a fonte da vida, né? E por isso Jesus, mais uma vez, vai dizer: eu vim ao mundo como luz. E aqui nós retomamos, né? Já desde a primeira página da Bíblia, porque se vocês observarem, a primeira página do Evangelho de João, capítulo 1, está, podemos assim dizer, em paralelo com a primeira página da Bíblia, o capítulo 1 do Gênesis. Porque o que diz João? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como é que está lá no Gênesis? No princípio Deus criou o céu e a terra. E como diz o Salmo, pela palavra do Senhor, os céus e a terra foram criados. Então vejam o paralelo perfeito entre essas duas páginas iniciais desses dois livros. E portanto, esse tema, né, o tema da luz como a fonte de vida, como o início de tudo. Por isso que quando Jesus falava com Nicodemos, né, na outra semana, como nós refletimos, Jesus dizia isso: quem não nascer do alto não poderá ver o reino dos céus. O que seria esse nascer do alto? Não é o batismo. Tanto que no cristianismo primitivo e na carta aos Hebreus, o jeito de chamar os batizados é justamente chamá-los de iluminados. Até se diz assim: há pouco foram iluminados, ou seja, há pouco foram batizados. Então o batizado é aquele que foi iluminado, né? Aquele que foi conduzido das trevas para o encontro com a luz verdadeira. E aqui são tantos temas, né? Tantas passagens bíblicas que a gente poderia recordar da própria experiência com o ressuscitado. Imagine na noite do primeiro dia, né, os discípulos trancados dentro de casa, ou seja, nas trevas, né, no seu sepulcro, e aí entra Jesus, a luz, né, a luz vitoriosa, para iluminar e esclarecer a mente, aquecer o coração deles, e eles, de fato, reconhecendo, renovarem a fé e a adesão a Jesus, né, para terem vida e vida em plenitude. Pois bem, então esse tema da luz, né, que brilha nas trevas, que também está presente de forma muito evidente no prólogo de São João. E aí Jesus, né, feito, né, esse esclarecimento de quem é ele, agora vai provocar, né? Quem me rejeita e não aceita minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Então, é como se pudéssemos dizer assim, né? Jesus oferece o dom da salvação, mas não impõe. E diz que está oferecendo. Então, não há desculpa para alguém dizer assim: eu não sabia que era isso. Não é? É como se você chegasse com um embrulho, né, e oferecesse a pessoa e não dissesse o que era. Aí a pessoa, não sei, não quero, não sei o que está aí dentro. Não. Mas, mesmo com todo o peso de mistério, mas Jesus foi claro, né? Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para os doentes. Eu vim para salvar. E assim por diante. Não existe uma pergunta: o que foi que Jesus veio fazer? Não, ele mesmo é o primeiro a fazer a proclamação do que é a oferta, né, que nos é dada através da sua morte e ressurreição. Então é isso que se torna o julgamento. Não é assim: não sabia que era isso. Não sabia. Claro que sabia. Por isso que a missão da igreja é justamente dizer o que é a salvação, dizer o que é o dom maravilhoso da Páscoa. Ou seja, aqueles que infelizmente não tiveram a graça, né, do encontro com o anúncio explícito da pessoa de Jesus, até o Vaticano II, né, nos diz com muita clareza, é a doutrina da igreja, né, Deus tem os seus caminhos para salvar. Porém, Deus escolheu para facilitar, né, tudo em vista de nós, né? Tudo, não é porque Deus seja limitado, é em vista de nós. Então ele dispôs, ele se fala, a economia da salvação, dispôs de muitos meios, desde o Antigo Testamento, né, chegando ao ponto máximo em seu Filho, justamente para nos dizer o que é a salvação.
E aí o mais irônico é alguém que sabe o que né? É esclarecido naquilo que reconhece a necessidade que tem e rejeita. Por isso que Jesus diz, né? Então já tem um juiz. As minhas palavras, ou seja, os meus ensinamentos. Não aceitaram, mas rejeitaram. É como na própria experiência que nós temos muitas vezes, que a gente está dizendo para alguém, né? Isso não é bom, isso não vai ajudar, isso não vai levar você a canto nenhum. E a pessoa está dizendo, eu sei, mas não acredita. Porque aqui tem uma diferença entre saber e acreditar. Saber é você reconhecer uma determinada realidade e até mesmo poder falar sobre ela. Acreditar é essa realidade que muda você, né? Que transforma você. É adesão, né? Por isso a mudança. E portanto, Jesus, né, insiste, ele é um apaixonado pelo ser humano. Né? Jesus é um apaixonado pelo ser humano. Né? E fez de tudo, né? Entregou tudo, até a sua vida, para que o ser humano alcançasse esse projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Qual é o mandamento de Deus? Vida eterna, cara. Versículo 50. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Então, essa vida eterna, essa plenitude, né? Essa realização plena de nossa vida. Então, que peçamos ao Senhor esta graça, né? A graça da fé. A fé é fundamental. E fé não é só acreditar, né? Eu creio. Creio em quê? A fé tem um objeto muito específico. A fé cristã é acreditar no amor de Deus manifestado no seu Filho. Hoje à noite nós teremos uma live, né? A primeira, durante este mês faremos 4 toda semana. Estamos no mês de maio, então vamos aproveitar para fazer um pequeno estudo, né? Não será muito aprofundado, sobre a Mariologia. Né? Então hoje vamos ver Maria na Bíblia, né? Muita coisa, né? Mas vamos tentar dar umas pinceladas. Depois, na outra semana, né, o ensinamento da igreja, né, a Mariologia fundamentada na Escritura, mas que tem a reflexão teológica. E depois falaremos dos 4 dogmas, né? Ou seja, 4 afirmações de fé, né, da igreja sobre essa participação de Maria no plano da salvação. Então, quem puder participar, né, assistir, será hoje às 9 horas da noite. A primeira sobre esse tema da Mariologia. Desejo a todos um bom dia, que Deus conceda a graça, a bênção, a fortaleza e, sobretudo, o dom da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.